também. Bom dia, Dom Edson, que estará conosco nesta manhã, do Axis às 10. Mais uma edição, como sempre, na última quinta-feira de cada mês, e este é o nosso último de 2025. Voltaremos com o Axis às 10 de 2026, como temos feito regularmente nos últimos anos. As nossas boas-vindas a Dom Edson, que vai falar para a gente hoje sobre a inteligência artificial, oportunidades ou ameaças à igreja. O Dom Edson, todos conhecem, com certeza, nomeado bispo Leopoldino em 2019 pelo Papa Francisco. Foi bispo auxiliar também da Arquidiocese de Belo Horizonte, de 2015 a 2019. Assumiu a área administrativa da Cúria, formado em filosofia, teologia, mestre em filosofia social pela PUC Campinas. Também com especialização em Aristóteles, em marketing e gestão de pessoas. Atuou em diversas paróquias do Dom Edson. Professor de filosofia no Seminário Arquidiocesano, promotor de justiça no Tribunal Eclesiástico e autor de diversos livros na área do dízimo, diaconia, na área da vida sacerdotal, gestão paroquial, evangelização e, claro, sobre o assunto de hoje, um livro novinho deste ano, fevereiro-março, chamado Inteligência Artificial como Ferramenta de Evangelização. E um outro livro também deste ano que ele tem no assunto A Evangelização no Metaverso, que, aliás, nós sortearemos 3 livros de cada, tema deste descrito, e vamos enviar para você. Pode, então, falar para a gente aí sobre o tema de hoje. Tá bom, estão me escutando? Bom dia a todos, é uma alegria, uma oportunidade da gente partilhar um pouquinho a respeito desta realidade tão complexa que nós estamos vivenciando, que nós chamamos hoje de inteligência artificial. Outros já gostam mais de usar inteligência sintética, né? Como que nós vamos tentar refletir, aprofundar esse conceito tão complexo. E, por outro lado, nós somos adolescentes e as coisas estão caminhando, e principalmente para nós, ministros ordenados, pessoas que estão envolvidas na igreja, nós temos que ter uma ciência um pouquinho a respeito dessas verdades, para que nós possamos ser mais ousados numa evangelização, no anúncio do Evangelho da Boa Nova. O Papa Francisco, ele tinha como grande referencial do seu magistério o Evangelho, a Boa Nova, a mensagem revelada. E agora nós estamos percebendo também pelo Papa Leão que a temática também volta a respeito do Evangelho, colocar essa boa mensagem no coração, na inteligência e na vida de tantas pessoas. E para isso nós precisamos de muitas ferramentas. Jesus teve lá a sua metodologia, as suas estratégias, a sua maneira de falar a respeito do reino dos céus, do reino de Deus. Para a dona de casa, Jesus falava, olha, o reino dos céus, o reino de Deus é como fermento. A mulher, nossa, fermento na massa, isso é importante. Depois, o reino dos céus, o reino de Deus, é algo muito importante. Então, a gente vai podendo perceber esta realidade tão importante. E agora estão surgindo aí muitas ferramentas para que nós possamos evangelizar, anunciar cada vez mais a boa nova, a mensagem revelada. Isso foi um propósito do Concílio Vaticano II, depois a Evangelho Anunciante, falando de a evangelização no mundo contemporâneo, precisamos aí de conhecer as metodologias, e a Evangelho Gaudium também, dando um upgrade na Evangelho Anunciante, vem mostrar aí que nós precisamos de estratégias, metodologias. E algo que está entrando de uma maneira bem sutil na vida de todos nós é a respeito da inteligência artificial. Mas como um primeiro momento, e nós estamos aí já vivenciando essa realidade, eu gostaria que os senhores e as senhoras pudessem entrar no chat aí, vamos tentar interagir um pouquinho com que frequência você, seja lá religioso, religiosa, participa, vivencia e utiliza uma ferramenta de inteligência artificial. Entra lá no chat e coloca. Eu nunca utilizei. Quem que arrisca colocar o nome aí? Coloca aí, olha, eu nunca utilizei uma ferramenta de inteligência artificial. A Karina, quem sabe, pode olhar aí. Apareceu algum número ou não, Karina? Alguém? Não, primeiro já tem aí, ó.
já tem gente apressadinha, já está na frente lá. Não, vamos pegar quem nunca utilizou a IA. Agora vamos numa segunda pergunta. Quem que já testou uma ou duas vezes? Uma ou duas vezes. Quem que utiliza algumas vezes por semana? Algumas vezes por semana. Quem que utiliza diariamente? E quem que utiliza várias vezes ao dia? Então, nós podemos dizer que o item correto é a letra E. Nós utilizamos ferramenta de inteligência artificial 24 horas por dia. Não é uma vez, não é duas vezes, é todo momento. E nós estamos aqui, nós estamos usando uma ferramenta de inteligência artificial. Nós estamos trabalhando neste mundo digital, neste mundo analógico, digital e algoritmo dentro desta situação. Então, é importante a gente entender que a inteligência artificial, ela já faz parte da nossa vida. Os sistemas de inteligência artificial, eles já fazem parte da nossa vida. Só que ganhou o maior nome no ano 2020 por causa da inteligência artificial generativa. Então, nós temos a inteligência artificial, que é o grande, nós vamos entender aqui, que é o grande guarda-chuva, e debaixo nós temos a inteligência artificial generativa. Então, esse nome começou a falar bastante, por isso que nós voltamos a falar de inteligência, porque inteligência artificial, desde a década de 50, já se falava a respeito disso, né? Agora eu estou trabalhando um pouquinho sobre os robôs humanoides. Então, estou trabalhando que é também a inteligência artificial, que o robô também já existia, só que com a questão do algoritmo vai trazer problemas sérios dentro da nossa evangelização, da nossa missão de lançar a semente do verbo. Então, por isso que nós começamos a falar, mas a inteligência artificial, já podemos entender que isso aí, desde a década de 50, já se falava a respeito das máquinas funcionando, as máquinas servindo o próprio homem, a criatura humana. O upgrade foi em 2020, quando surgiu o ChatGPT, que deu esse grande upgrade, né? Por exemplo, eu estou com um aparelhinho aqui, vocês podem ver esse aparelho aqui, esse aparelho chama Plaud. O que esse aparelho faz? Isso daqui já vem da inteligência artificial generativa. Ele grava tudo aquilo que eu estou falando, depois ele passa para o ChatGPT, coloca tudo aquilo que eu falei, depois ele faz um esquema daquilo que eu falei, daquilo que eu estou falando, coloca alguns arranjos, fala, olha, você não foi claro no texto, você deixou isso a desejar, e depois ele apresenta o meu esquema mental. Olha que interessante. Isso aqui já é da inteligência artificial generativa, da gente entender esta realidade. Mas vamos voltar um pouquinho na história. Na história, eu sou muito histórico, fui professor de filosofia 25 anos, depois que virei bispo, que não voltei para a sala de aula dar aula de filosofia, mas o que eu mais gosto. Então, o que nós estamos falando, estamos falando desses, são 3 livros, são esse livro aqui, O Metaverso, que caiu de cena um pouquinho, foi traduzido esse ano pela editora da Canção Nova, quem tiver oportunidade. Isso daqui conta a história do Avatar, da tecnologia, vamos dizer, a realidade aumentada, o que significa esse avatar, toda essa situação metaverso, como nós vamos viver, é uma vida dupla que nós temos, o mundo online e o mundo offline. E agora já não tem mais o mundo online e offline, é um life. Então é bem diferente da gente entender. E esse outro livro aqui também, Inteligência Artificial, como ferramenta de evangelização, que eu uso aplicando os desafios para a gente entender um pouquinho a respeito desta realidade. Mas eu gostaria de começar a trabalhar um pouquinho para ver que a nossa vida hoje, nós falamos que tudo é smart, tudo é inteligente. Quem lembra dos senhores e das senhoras a respeito do telefone fixo?
Então, o telefone fixo, a pessoa ficava lá, ligava tudo. Existia o orelhão, olha que coisa interessante, o orelhão para ligar para as pessoas, tudo. Então, hoje já não se fala mais telefone, já não se fala mais orelhão. Hoje o telefone, ele é inteligente. Então, a gente fala o quê? Smartphone. Olha que coisa. O smart, a expressão smart significa inteligente, então o telefone é inteligente, buscando como a nossa inteligência. Se é um aparelho, ele é inteligente. Quem que lembra da televisão de tubo? Acho que muito do senhor e da senhora lembra da televisão de tubo, que às vezes ela dava um defeito, alguma coisa, a pessoa lá ia, batia, dava um soco. Olha que coisa interessante, ela dava um soco. Quem que colocou bombril numa antena de televisão? Isso é coisa de doido, né? Coisa de doido. Quem que virava dentro de casa e virava antena? Vira para lá, vira para cá, toda essa situação. Hoje não se fala mais televisão, é Smart TV. A televisão, ela é inteligente. Então, tudo é inteligente. Cidades hoje são inteligentes. O banco hoje é inteligente. A nossa igreja, a nossa evangelização tinha que ser inteligente também, da gente usar essas tecnologias. Então, mostrando que alguma coisa fora inteligente nós estamos colocando, porque quem que é a inteligência? A inteligência, ela é um aspecto humano, dos aspectos humanos. Então, nós temos a nossa inteligência, nós somos humanos, nós temos a nossa inteligência, e para a gente definir um pouquinho o que é inteligência humana. Nós somos criaturas, nós pensamos, nós refletimos, nós tentamos ter essa habilidade de dialogar com as pessoas. Então, como que a nossa inteligência funciona? Nossa inteligência humana. Isso os grandes pensadores, aí vamos dizer, os psicólogos, os filósofos, tudo, principalmente a filosofia do Ocidente, que é diferente da filosofia do Oriente. É importante a gente entender, olha, a filosofia do Oriente é a nossa. Nossa, a filosofia do Oriente é a nossa. A gente vê as coisas através de uma lógica de Aristóteles, a gente olha a realidade através do direito romano, as coisas têm que ser assim, têm que ser desse jeito, e tem processos, e nós olhamos a nossa realidade dentro de uma revelação judeu-cristã. E isso nós podemos dizer que significa o quê? Como que nós, que temos a filosofia do Ocidente, a filosofia oriental é mais introspectiva para fora. Então, para a gente ter esse construto de inteligência, para onde que vem para nós o que a nossa inteligência? Como é que nós vamos adquirindo conhecimento? Aqui nós é bom a gente trabalhar um pouquinho duas coisas distintas. Quando se fala em inteligência artificial, generativa ou sintética, nós temos que entender duas coisas importantes. Quem que é o grande pensador desta realidade chama-se Yuval Harari. Existe muita informação que é diferente de conhecimento. Então, o conhecimento passa por questões reflexivas. Eu penso, eu reflito, e agora, hoje, nós estamos vivendo nesta era da inteligência artificial generativa, nós estamos mais com muitas informações, às vezes nós cansamos. Informações vêm pela imagem, todas essas coisas. E o conhecimento, como que o conhecimento ele entra dentro de nós como pessoa inteligente. Então, vem, que nós falamos, vem pelos sentidos. Todo o nosso conhecimento vem pelos sentidos, né? 83% do nosso conhecimento vem pela visão. 83%. Depois, a gente percebe. Outros vêm pela audição, vêm pelo olfato, vem pelo tato, mostrando que tudo isso vai se formando e nós vamos adquirindo, nós vamos conhecendo a própria realidade, fazendo essa situação. Então, a nossa inteligência, ela ajuda a gente a adaptar. Por que que nós usamos os sentidos? Para aprender. Então, nós usamos sentido para adquirir novos conhecimentos, novas habilidades. Os senhores e as senhoras aí estão todos nesse processo, adquirindo conhecimento, adquirindo realidades, adquirindo informações, adquirindo. Nós estamos aprendendo, né? Por isso que
a inteligência, a gente está sempre aprendendo. A gente nunca poderia dizer que nós temos o conhecimento de tudo. Eu sempre falo, a única coisa que eu sei hoje é celebrar a missa, porque hoje muita coisa que tem. E às vezes é até difícil celebrar para celebrar corretamente. Então a gente tem que saber que a inteligência humana, dentro dos seus aspectos cognitivos, é aprender. Depois a gente saber. Então eu tenho que saber. Tem um filósofo, Ladriere, que ele fala saber e fazer. Interessante. Ele fala que o saber significa ciência e o fazer significa tecnologia. Agora já foi isso para frente. Agora hoje nós já estamos no mundo virtual, né? Então nós temos hoje a capacidade da gente saber, quanto mais questionamento. Por que que o coach hoje, essa filosofia do coach, ela está ganhando credibilidade? Porque coach produz resultado. Então, eu quero saber, eu quero sugar a pessoa, que mais, sabendo, usando da minha inteligência. Isso é importante. A inteligência também faz com que nós possamos lembrar. Vamos lembrar um pouquinho do dia de ontem. Vamos lembrar aqui, vamos recordar informações passadas. Então, isso nós começamos a entender essa realidade. A capacidade de conhecimento também deixa a gente raciocinar. Então, a gente recebe uma ideia e eu posso discernir. E isso é diferente disso. Por exemplo, eu posso falar, olha, a capacidade minha de raciocinar 2 livros. Então, eu sei que esse é diferente desse, pelos meus sentidos dentro dessa situação, dentro dessa realidade. A inteligência humana, ela ajuda a gente o quê? A planejar as coisas. Hoje nós temos um compromisso de escutar Dom Edson falando sobre determinados assuntos e cada pessoa vai entendendo esta realidade aí, vai vivenciando isso aí. Nós temos essa capacidade de decidir também. Então, tudo isso que faz parte do nosso esquema biológico, da gente aprender esta própria realidade. Depois vocês vão receber essa situação, eu tenho aqui até um esqueminha para a gente entender como que é esse esquema biológico em nós. Então, como que isso acontece? Aqui eu coloco os dendritos, que nós recebemos informação, e ele vai se espalhando pelo nosso cérebro, pelos nossos expedientes racionais. E isso nós chamamos inteligência humana. E agora, que nós vamos chegar, estão falando de inteligência artificial. O que vem a ser essa questão da inteligência artificial? É uma máquina que faz o que nós fazemos. Então, eu estou aqui com um celular. Estou com o meu celular aqui. Então, esse celular, o que é? É uma máquina. Então, essa máquina, a inteligência artificial, é uma máquina que tem a capacidade de imitar a nossa inteligência humana. Então, inteligência artificial, isso é uma máquina que vai imitar, que vai mostrar para nós, vai ter capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de fazer, desenvolver tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo, tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, por isso que agora nós estamos entrando numa outra realidade da gente vivenciar tudo isso. Então, o que é a inteligência artificial hoje? Já falei sobre inteligência humana. Se a gente tiver esse conceito, vai ser fácil. Esses 2 conceitos, a gente sabe a compreensão da própria realidade. Tudo que for acontecendo vai interagindo entre nós, né? Primeira questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela pensa como um ser humano. Então, a máquina vai pensar igual o ser humano. A inteligência artificial, ela vai agir como um ser humano. A inteligência artificial, ela vai pensar, olha, pensar como um ser humano e ela vai também pensar racionalmente como um ser humano. E a inteligência artificial, ela vai agir como um ser
humano. Então, quando se fala que a inteligência artificial, hoje, o que existe? É como se nós colocássemos como a nossa inteligência humana sendo tirada de nós, um exemplo assim um pouco estranho, mas tirar de nós e colocando isso numa máquina. Então, isso é importante dentro dessa situação. Agora, a máquina vai fazer como nós. Não vamos entrar em detalhes em tantas outras coisas. Aqui eu já vou começar a fazer as propagandas. O Diácono falou que eu tenho direito de fazer. Então, se vocês olharem lá no Vatican News, o site do Vaticano de notícias, de 15 em 15 dias eu estou escrevendo um texto sobre inteligência artificial. Inteligência artificial generativa, a inteligência sintética, a questão da vida, a questão da ética, tudo. Quem tiver oportunidade, acessa lá e olha, até hoje está para sair um sobre as dimensões da identidade humana, que eu falo sobre o analógico, o digital e o algoritmo também a respeito disso. Então, mostrando o quê? Primeira coisa, que a inteligência artificial, ela pensa como um ser humano. Então, são os computadores que vão clarear para nós. Ele é capaz de detectar um determinado texto. Por exemplo, eu pego o meu celular aqui, pensar como nós. Então, eu vou na minha biblioteca, eu não vou fazer esse exercício aqui, eu vou na minha biblioteca e vou escrever um artigo hoje. Pego lá um aplicativo, seja ChatGPT, o Gemini, tantos outros, e eu coloco, apresento todos os meus livros e falo assim, qual livro que tem sobre determinado assunto? Daí fala assim, olha, dentro de tantos livros, que é coisas rápidas, dentro de tantos livros, o livro tal, eu posso usar. Daí eu pego o livro, coloco lá, pergunto que capítulo, que texto que fala sobre isso. Então, olha, a minha faculdade eu estou jogando para a inteligência artificial. Ela vai tomar, só que a gente tem que tomar cuidado que muitos especialistas para nós, ela não vai tomar decisões. Então, saber que nós estamos acima disso daí. Então, ela orienta, ela coloca pistas, por isso que um problema sério agora são os robôs humanoides, que antes não era problema. Hoje, por causa do algoritmo, sim. As armas autônomas hoje é um grande problema. Carros autônomos, nós estamos caminhando, é uma coisa muito bonita dentro, que está uma descoberta, tudo, mas, de repente, o algoritmo vai trabalhar de uma maneira totalmente diferente. Isso vai causar um caos na história. Por isso que eu sempre falo do curso. Esse ano, no Brasil inteiro, eu fui nos regionais, falar para os bispos, padres, tantos encontros que eu fui, eu sempre falo, olha, é uma coisa muito difícil, uma coisa muito complexa, da gente entender um pouquinho. É uma grande evolução, nós temos que aproveitar disso, mas nós temos que tomar cuidado a respeito disso, né? Olhar certinho toda essa situação, a inteligência pensando como um ser humano, porque nós temos uma capacidade de decisão, porque nós temos princípios. Como que a inteligência humana, a inteligência artificial, ela pensa? É através de dados. Então, nós estamos aqui neste momento, nós estamos produzindo dados, qualquer hora que a gente produz dados, toda essa situação, dados, isso é importante. Tem até um texto no Vatican News sobre essa questão de dados da inteligência artificial. E onde que está colocando isso? Todo mundo fala nas nuvens, né? Mas não é nas nuvens. Os dados guardam debaixo de água, porque dados esquentam. Por exemplo, se você está com seu celular, seu smartphone, seu computador, você percebe que ele esquenta. Por que que ele esquenta? Porque está tendo muitos dados que estão adquirindo, porque a nossa inteligência, pelos sentidos, nós adquirimos dados. E agora é por essas situações que a inteligência artificial ela vai adquirindo dados em cima a respeito disso, né? Então, precisa debaixo da água, a Microsoft tem, debaixo das águas que ficam os nossos dados, grandes computadores para guardar dados que nós estamos realmente produzindo para esfriar. E dados também consomem água, então vai ter um outro problema mais sério
a respeito disso. Mas vamos continuar falando a respeito da inteligência artificial. Primeiro, nós vimos que ela pensa como um ser humano, mas ela também age como um ser humano. Ela simula determinadas situações, né? Ela executa determinadas realidades. Eu pergunto para a inteligência artificial determinadas coisas. Eu pergunto aonde que fica isso. Você quiser usar, você pega o seu celular, tá lá, abre no WhatsApp, tem aquela bolinha lá azul, você questiona, você pergunta lá alguma coisa, por exemplo, pode perguntar lá, quem que é Dom Edson Oriolo? Toda essa situação. Dom Edson Oriolo entende sobre inteligência artificial ou não? Você faz pergunta, traz todo o sistema daquilo lá, porque existe dados, estão conectando os dados, dados mais dados, e o algoritmo pega esses dados de acordo com um prompt bem feito. A gente poderia, uma outra oportunidade, falar sobre os prompts, como elaborar prompts, claro, para a gente ter resultados positivos a respeito desta situação. Então, a gente vivendo esta realidade, isso é muito importante também, agindo como os seres humanos. Depois, também, um outro ponto, que a inteligência artificial, o que é? Nós pensamos racionalmente. O que significa isso? Que os computadores analisam os seus dados, eles têm condições. Por exemplo, eu vejo uma casa e, de repente, eu falo que aquela casa bonita, aquela casa é feia, isso é inteligência humana. E aí eu coloco que existe vídeo, existe áudios, a inteligência artificial generativa, ela trabalha com textos, ela trabalha com áudios, ela trabalha com vídeos, ela trabalha com códigos, ela trabalha com imagens, então ela enxerga, ela vê, e dentro daquilo que existe, ela vai questionando. A gente pode ir questionando a inteligência artificial. Olha, elabora um texto para mim. Quanto, por exemplo, há poucos dias eu queria saber o número do sapato que eu uso. Então, eu comecei a questionar, mostrei o meu pé e coloquei perguntando, indicando cada vez mais, até que ela falou, é o número tal. Então, a gente vai perguntando determinadas cores, toda essa situação, porque existem muitos dados. E hoje, as grandes empresas, tem uma filósofa, eu não sei se ela é filósofa, mas ela é estudiosa em inteligência artificial, Susana Zuboff. Ela tem um livro, Capitalismo da Vigilância, interessantíssimo, quem tiver a oportunidade de ver, e ela fala que quem tem o acesso aos grandes dados no mundo chama-se Meta, que é Facebook junto, né? Depois a Google, Microsoft, Amazon, Apple e Netflix também, que esse pessoal vão guardando os dados, por isso que eles fazem essa análise de dados, vão guardando imagens. Quanto mais imagens chegando, você pode pedir hoje para uma inteligência artificial fazer uma imagem de uma pessoa assim, desenha lá, vai lá, fala assim, desenha um bispo dando uma palestra, faz isso. Só que esses dados dentro daquilo que você trabalha, daquilo que você tem no seu celular aplicativo. Vocês sabem melhor do que eu que dentro desse aspecto também, a própria inteligência artificial, ela sabe, o celular a gente deveria manter ele desligado, né, no silencioso, porque ele escuta tudo que a gente fala, ele escuta, nós estamos fornecendo dados a cada momento. Então, estou falando aqui, se você está com o celular ligado, se você está conversando, você pode perceber, de repente, nossa, eu estava conversando sobre comprar determinada roupa e apareceu. Então, escuta, porque eles estão captando. A preocupação maior é a respeito de dados. Nós fornecemos, mas muitos dados eles querem. Por exemplo, quando surgiu a questão do deepfake, por exemplo, a questão das imagens, quer dados. Daí vai selecionando dados e o algoritmo depois ele trabalha a respeito disso. Por isso que os robôs humanoides, que antes era apenas fazer determinadas coisas, apenas colocavam um software para fazer determinadas coisas, hoje, com os algoritmos,
desempenhando determinadas questões, então coloque, se a gente for indicar um algoritmo, porque pensa racionalmente como nós, então às vezes pode sair situações. Houve erros, né, que já estava saindo, por exemplo, questionar sobre a questão de comer uma pedra. Então, se você vai indicando, de repente isso. Esse livro aqui, A Evangelização no Metaverso, quando eu estava escrevendo, porque o metaverso caiu um pouquinho de moda, mas ele está voltando assim sutilmente. Quando eu escrevi esse livro, uma empresa, uma editora, queria jogar esse livro na inteligência artificial, e aí eu fiquei com receio. Falei, mas como é que ela vai... Ah, mas a gente consegue blindar em PDF a respeito disso. Não, porque depois eu começo a indicar determinado livro, eu começo a indicar, o algoritmo, a gente é uma caixa preta, é importante, tem um artigo sobre essa questão do algoritmo como uma caixa preta também, no Vatican News eu tenho um texto sobre isso. Então, às vezes, a gente não sabe o que pode sair. Então, eu começo a indicar falando determinada coisa, de repente, o Dom Edson é a favor do aborto. Dom Edson é a favor. E não, Dom Edson não é, não sei o que, de repente, solta uma questão e coloca isso. Depois, como é que fica o meu discurso? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu falo que nós, como pessoas de fé, pessoas que acreditam em Deus, nós deveríamos produzir conteúdos, não consumir conteúdo, porque nós estamos consumindo muito, muito, muito conteúdo. A própria estrutura do Instagram de colocar a gente jogando aquilo para consumir conteúdo. E é interessante que, de repente, vocês podem fazer isso. Quando vocês olham no Instagram de uma maneira mais focada sobre um determinado vídeo, uma determinada imagem, em seguida já vem aquilo. Por quê? A inteligência artificial, ela pensa racionalmente como o ser humano, tá certo? Ela pensa racionalmente. E a inteligência artificial também, ela age como o ser humano. Então, isso que é importante, é um grande desafio. Nesses 4 itens que eu coloco a inteligência artificial, pensando como ser humano, agindo como ser humano, pensando racionalmente como ser humano, agindo racionalmente, é mostrando isso daí, pelo que nós somos muito adolescentes. Tem estudado muito, tem feito muitos cursos a respeito disso, até vocês vão receber, eu faço parte de um grupo de estudo do CELAM, nós somos 14 membros. Agora, recentemente, entrou mais uma do Chile, uma moça lá do Chile entrando, que ela é especialista também em inteligência artificial na área dos algoritmos, entrando, participando. Já foi feito um documento, então vocês vão ter aí acesso a esse documento. Não traduziu ainda no português nosso, mas já tem em espanhol, já tem em inglês, já tem em francês. Eu saiba, está traduzindo agora em italiano e também em português do nosso Portugal. Agora, a partir de fevereiro, vai lançar um outro texto. Nós estamos terminando, a cada 15 dias a gente reúne com os especialistas, discute sobre determinadas questões a respeito desta situação. E aqui, esse livro aqui, que eu coloco, a inteligência artificial como ferramenta de evangelização, é um livro que você for ler, você não pode ler esse livro apenas com ele. É bom você ter o seu celular do lado. Aqui, ó, tem QR Code. Então, aqui alguns padres da diocese, eles fizeram um vídeo sobre um determinado assunto. Por exemplo, sobre determinado texto, coloco aqui do lado. Por exemplo, aqui, vamos ver uma situação. Coloco aqui o QR Code, você vai acessar lá o texto aonde que eu pesquisei para mostrar a respeito, para não ter plágio em relação a esta realidade. E aqui eu coloco um outro esqueminha, eu sempre gosto de esquema para a gente facilitar, fui professor, então a gente coloca aqui dentro, vocês podem perceber, a inteligência artificial e a inteligência humana. E que eu vou colocar aqui um pouquinho a respeito disso. Que é, resumindo esse primeiro
momento nosso. O que é a inteligência artificial? Por exemplo, com a inteligência. A inteligência humana, ela é múltipla. O que acontece? Nós temos habilidades para desenvolver com a nossa inteligência humana, nós temos capacidade. Só que, por outro lado, a inteligência artificial, ela é uma vez só, ela executa tarefas. Então, é importante a gente, às vezes eu vejo definições de a inteligência artificial decide. Não, quem está por cima é o homem, a imagem e semelhança do próprio Deus. Nós temos condições, por exemplo, por isso que eu falo um problema sério das armas, dos carros autônomos. Eu pego, falava, um exercício que eu faço quando eu dou curso, eu pego com os padres, eu coloco o meu celular e coloco assim, quantas pessoas que tem de óculos nesta sala? No instantinho coloco, olha, 13 pessoas. Qual que é a média de idade dessas pessoas? Eu tenho tudo aquilo ali. Por exemplo, um sistema de entrada com a inteligência artificial generativa, eu poderia dizer, olha, não entra nessa sala quem tem miopia com certo grau. Ela vai fazer isso automaticamente, né? Então, a gente entender esta situação. Tem uma médica do grupo, eu sempre gosto de discutir com ela a respeito dos diagnósticos. E ela fala uma coisa muito interessante, olha, eu pego um raio-x, eu tenho 3 médicos para conversar. E agora eu coloco na inteligência artificial, ela vai solucionar o quê? Ela vai mostrar para mim mais de 2.000 médicos dando opinião sobre aquele raio-x. Olha, para perceber. Até eu estive dando curso para o clero de Presidente Prudente, tem lá o padre Jerônimo Gassi, um grande especialista sobre o dízimo. Eu falei, olha, o senhor precisa de criar para nós prompts. O que são os prompts? Os prompts são a maneira que nós vamos relacionar a inteligência humana relacionando com a inteligência artificial. Então, a gente perceber isso. Por exemplo, a inteligência humana ela é autônoma. Então, eu posso entender. Eu vou fazer uma análise de currículo. Então, eu vou analisar certinho a reflexão, os expedientes racionais, tal, tudo. A inteligência artificial, ela é automatização. Então, eu vou jogar 5.000 currículos e falar assim, olha, tem que ter a idade X, tem que ter o perfil X, tem que ter uma cara bem bonita, tem que ser cabelo tal, tal, tudo isso, ela vai dar aquilo, pronto. Recentemente, uma pessoa queria comprar um terreno. O que a imobiliária fez? A imobiliária colocou os dados dessa pessoa todinha na inteligência artificial. E a inteligência artificial falou assim, não venda para aquela pessoa. Pronto. Ah, mas eu vou vender, não sei o que deu advogado, não sei o que. Então, temos as questões éticas que estão por detrás aí. Então, mostrando que a inteligência humana ela é autônoma e a inteligência artificial age por automatização. A inteligência humana ela ganha na ambiguidade, enquanto que a inteligência artificial é no volume. É mais fácil, resolve. A questão que a gente fala, enquanto nós temos o pensamento crítico, nós pensamos, nós refletimos, eu estou conversando com vocês, falando determinada questão, toda esta situação. Ela vai, questão da velocidade, quanto mais rápido. É isso que está acontecendo, por exemplo. Por que surgiu McLaren? Por que surgiu McDonald's? Por que a cor é vermelha? Porque vermelho no marketing significa rápido. Então, tem que ser rápido as coisas rápido. Então, a inteligência artificial, ela é rápida. Elabora um projeto. Elabora sobre isso. Faça tal coisa. Por exemplo, vocês que têm fé, que acreditam em Deus, um grande aplicativo de inteligência artificial que ajuda a gente chama Magisterium AI. Lá tem 3.000 documentos da igreja. Então, quem quiser olhar lá, olha lá, tem 3.000 documentos da igreja, ajuda bastante. Às vezes eu escrevo um texto, peço para ela corrigir, para mudar, fazer algumas observações. Isso ajuda bastante. A gente não pode querer pedir
que ela faça determinadas coisas, mas usar. Apesar que mesmo assim a gente faz determinadas coisas. Um dia eu falava com um padre, eu falei, padre, eu vim escutando a sua homilia pela rádio e o seu discurso é de Forbach. Aonde o senhor aprendeu isso? Então, olha, uma outra realidade. E às vezes a gente chega, há poucos dias, numa cidade, eu falei para o padre do meu lado, esse discurso que essa menina está fazendo para o bispo é de inteligência artificial. Daí ele brincou, o senhor entende muito. Eu falei, não, a gente tem que tomar cuidado também com isso daí, né? Da gente ver o que é humano, o que é artificial, porque o próprio texto demonstra a gente que vai vivenciando essa realidade. Então, existe a inteligência humana, o pensamento crítico, e a questão da inteligência artificial é a velocidade. Ela faz a questão mais rápida, né? Por exemplo, uma análise. Há poucos dias peguei um projeto, de contabilidade. A Axe trabalha muito isso. Peguei uma questão de um balancete, peguei o balancete e fui questionando a inteligência artificial, o aplicativo aqui, fui questionando. Nesse balancete existe desvio, não sei o que, tal, tudo. E aí eu chamei o padre, conversando, dialogando com o padre e fui questionando, né? Daí a inteligência artificial questionou determinadas coisas, porque ali são eu fazendo uma análise fina, péssima, porque eu sei pouca coisa, a inteligência artificial, ela sabe, conhece, tá tudo lá, os livros, tem tudo lá, tem dados e dados, e de repente viveu. Ela questionou, falou assim, olha, com esse balancete, esse padre não vive na paróquia, mas como é que ele vive? Então, a gente entender essas questões, a gente usar isso daí para evangelizar, uma análise de realidade das pessoas que participam, a média de idade, tudo isso vem nos ajudando. Enquanto que a inteligência artificial, ela é mais pela questão da racionalidade, enquanto que a nossa inteligência humana é questão mais humana. Então, ela não entra naquele detalhe, naquela situação. Então, é isso que eu gostaria de apenas apresentar e fazer a propaganda desses dois livros. E tem um terceiro também, Evangelização Online, para a gente tentar entender um pouquinho essa situação que nós somos adolescentes, as coisas tá criando tantos problemas sérios para nós, tudo a gente tentar vivenciar esta realidade. Não sei se era isso que a Axe queria, mas assim, de uma maneira bem objetiva também, usando desses meios digitais para a gente colocar esta realidade tão complexa que se chama inteligência artificial ligada com a inteligência humana e voltando à inteligência artificial generativa, que quando gera para nós textos, imagens, áudios, vídeos e códigos para a gente evangelizar também, que eu trabalho muito nessa área. Muito bem, Edson, obrigado. E a gente tem algumas perguntas aqui para a gente ainda aprofundar mais aí dentro da possibilidade que o senhor puder colocar para a gente a resposta aos questionamentos. Temos aí quase 20 perguntas, vamos ver se a gente consegue parte delas, pelo menos, esses minutos. Aproveitando esse link da inteligência humana e artificial, o Papa Francisco foi questionado por um canal de TV argentino, um tempo atrás, se ele temia a inteligência artificial. Ele respondeu, abre aspas, me preocupa mais a inteligência natural, porque tem cada burro solto, fecha aspas. Pergunto ao senhor, como o senhor avalia essa resposta frente ao uso desenfreado da inteligência artificial e das redes, sem muitas vezes o devido e necessário aprofundamento e reflexão nas questões discutidas? Sim. A inteligência artificial, agora questão da generativa, ela é muito complexa da gente entender, porque nós somos adolescentes, eu acho que até crianças, nem adolescentes neste mundo de técnica, neste mundo do virtual que está surgindo, né? O que está acontecendo conosco? Nós temos vivendo hoje uma vida dupla. E toda fala que vida dupla é coisa errada, né? Mas, no fundo, para a inteligência artificial, não. Então, nós estamos num mundo analógico, no mundo humano e o mundo digital. Então, nós estamos com dificuldade de fazer essa interação. Só que nós não podemos perder a racionalidade, as realidades que nós
fomos criados. Então, nós hoje que estamos aqui, os senhores e as senhoras que estão me escutando, nós temos determinados princípios que uma criança hoje de 7, 10 anos que pega um celular ou entrar nas redes sociais não tem. Então, nós temos condições de analisar, falar, olha, isso daqui não pode, isso daqui pode. E essas crianças que já estão nascendo nesses ecrãs virtuais, então isso tudo pode. Então, a gente tem que tomar muito cuidado a respeito disso, que existe um ser humano, imagem e semelhança de Deus, que tem capacidade de reflexão para agir em frente a respeito disso. Por isso que os papas, os documentos sempre falam, olha, o homem, ele que tem que pensar a respeito disso. Eu não posso agir de acordo com aquilo que o algoritmo vai colocar para mim, tá certo? Então, isso que é o grande mal que nós estamos. Análise de currículos, análise de pessoas, por exemplo, vai no aeroporto, tem muitas imagens, de repente, a imagem sua constatou, chama lá e não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o algoritmo é uma caixa preta também, a respeito disso. Tudo bem. Tem uma outra pergunta, Dona. O senhor tem visto se a igreja, aliás, tem considerado desenvolver ou investir em ferramentas de IA próprias para apoiar as atividades pastorais, administrativas ou sociais? Como o senhor tem visto isso dentro da própria igreja? Eu estou nesse grupo do CELAM. Então, a gente tá. Mas a gente, a nível de... Eu vou falar a nível de América Latina, que eu participo, não tem muito, não. Tá certo? Nós estamos achando que é uma coisa fora, é um anexo. Tá certo? É um anexo, um apêndice, que precisou, vai lá. Mas eu acho que aquilo que eu comecei o discurso, que a inteligência artificial, ela já faz parte da nossa vida. A gente tem que socorrer. Porque se a sociedade todinha, a gente sai, é um aplicativo, a gente sai, é um banco, a gente sai, tudo isso tá. E na igreja, não. E na igreja a gente usa de maneira errada, né? Na igreja tá lá, proibido o celular, mas depois põe aplicativo para ajudar na oferta. Nós pensamos de maneira equivocada, tá certo? Não leve celular para a missa, mas coloca QR Code. Então, como que a gente pode? Mas só que é importante a gente ter ciência, e nos meus livros eu falo, que uma coisa é evangelização. Evangelização, vamos usar. Mas quando fala sacramento, daí não. Sim. Tá certo? O que é o metaverso? É a gente ver o humano no digital. Só que uma missa, eu não posso ser no metaverso. Eu vou criar o meu avatar. E aí não posso dizer que eu vou sentar na primeira fila, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Por exemplo, tem igrejas que eu sei que estão no metaverso, estão arrebanhando 3.000, 5.000 pessoas no encontro que faz, e eu no meu avatar, eu vou lá, eu tenho um avatar, eu sento no primeiro banco, participo, eu coloco o óculos, eu coloco as luvas, e eu estou ali dentro desse mundo, tranquilamente. Só que está tendo problemas sérios. Eu posso matar no avatar, eu posso... E como é que a gente vai viver essa realidade? Então, quando se fala em inteligência artificial, quando se fala mundo digital, algoritmo, tudo é para evangelização, não é sacramento. Isso nós temos que tirar de si. Edson, com o crescente poder da inteligência artificial em tomar decisões autônomas, como a igreja vê a possibilidade de uma moralidade imposta por algoritmos? Existe o risco de perdermos a liberdade humana em nome de um progresso tecnológico que não leva em conta os valores espirituais e éticos que orientam nossas ações? Sim. Nós estamos, porque, como eu falo, tudo é coisa nova. Por exemplo, vamos pegar, não vou entrar no mérito da igreja, não. Vou sair um pouquinho fora para não criar um problema. Por exemplo, um carro autônomo. As associadas. Entendeu? Um carro autônomo, eu posso falar, olha, quem tem uma deficiência física não entra no carro autônomo. Ou um drone. Então, a questão do drone que faz. Eu posso mandar matar fulano e cicrano e bertano. Tá certo? Por exemplo, eu posso... Até um padre fez uma observação comigo esses dias, eu brinquei com ele e falou, nossa, não, o senhor está dando uma boa ideia. Eu falei, não é isso não. Por exemplo,
nós temos que tomar cuidado, às vezes, falar assim, eu vou celebrar minha missa aqui, eu estou aqui, eu celebro a minha missa, depois eu arrumo os drones e saio levando comunhão nas casas. Tá certo? Isso, o sacramento, nem pensar. Mas na evangelização a gente poderia usar a respeito disso, né? Como a gente cadastrar as pessoas, descobrir aquele sistema que a Netflix faz de dados. A questão, por exemplo, quando a gente está viajando, a Meta faz toda essa situação, ela pega todos os meus dados, sabe o meu gosto, e de repente ela está jogando. Então a gente poderemos, mas só que nós temos uma coisinha que chama ética, moral, ser humano, criar de mais semelhança de Deus, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok. Nessa linha ainda, outra pergunta: como que a inteligência artificial pode apoiar a missão evangelizadora sem substituir o encontro pessoal e o acompanhamento espiritual? Sim, nós podemos organizar, por exemplo, determinados prompts. A igreja poderia criar prompts bem feitinhos, por exemplo, como arrebanhar o número de crianças fora da catequese. Cada um dos senhores que estão fazendo aí, coloca lá no Meta, coloca isso aí. Vai dar uma coisa interessante. É como celebrar uma missa com objetividade. Então, a gente usar esses prompts que vai nos ajudar. Por causa de ter muito dados, é aquilo que a gente ia pesquisar antes, a gente usava, eu sou da Barça, sou da Delta La Rose, que a gente usava, e cada ano a gente ficava naquela expectativa que vai sair uma edição atualizada. Hoje... Sem som. Sem som do Edson. Continua. Karina. Ele que tem que desativar lá, eu não consigo acessar aqui, não. Você tirou o som do senhor, Dom Edson. Continua sem som. Aí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voltou, ok. Então, a gente entender essa questão que a gente pode usar na evangelização e não no sacramentos. Bom, o senhor concedeu há quase um ano uma entrevista à editora Ave Maria, né, pelo padre Ignaldo, do padre Wallace, lá em fevereiro, março, parece. Como o senhor avalia, desde o início do ano até hoje, a evolução e o interesse pelo assunto dentro da igreja? Porque lá fora sabemos que o assunto é intensamente trabalhado. Como o senhor percebe dentro da nossa igreja essa mudança nesse último ano sobre o tema? No Brasil está uma preocupação muito grande, entendeu? Eu percebi, esse ano eu fui no Nortão, onde reúne os padres do Nordeste, do Norte todo. Eu estive falando com um número expressivo de padres. Eu estive também em Santa Catarina, com o representante de todas as dioceses, falando com os padres também, explicando, falando um pouquinho sobre tantas outras coisas, principalmente sobre o aprendizado de máquina, aprendizado profundo, a questão da evangelização nas redes sociais, que é uma nova arena para a gente evangelizar. Eu estive também no Paulistão, é Paulistão que chama, que tinha representante de todos os padres da Diocese de São Paulo. Falei no regional para os bispos do Leste 2, também estive falando. Então, há uma preocupação. No próximo ano tem algumas dioceses, aí existe uma preocupação da gente saber usar para a evangelização. Eu sempre trabalho a respeito disso. Estão surgindo muitas coisas boas que podem ajudar também, assim como ajuda no mundo jurídico, ajuda no mundo da medicina, no mundo da psicologia, tudo ajudando. Então, temos que tomar cuidado, apesar que hoje existe um problema sério na psicologia, né? Então, eu ter o meu avatar e eu vou discutindo, e tenho que tomar muito cuidado a respeito disso, né? Porque com o individualismo, a gente se envolve para isso, né? Porque, principalmente no Brasil, nós temos uma internet precária e nós estamos em segundo lugar que mais usa redes sociais,
inteligência artificial. Então, e uma inteligência precária, né? O Japão, que tem uma internet de alto nível, a média é 3 horas. E nós somos quantas coisas? Dom Edson, e interessante que esse assunto não para. Nós estaremos juntos, né, eu, o senhor, né, o Axis, lá no CONAGE. É bom já convidar as pessoas, inclusive, né, em março do ano que vem, em Aparecida, o CONAGE, realizado pela Promocat, estaremos lá também falando sobre isso. Outra pergunta, você falou do Nortão e falou de Santa Catarina, realidades diferentes. Aí vem uma pergunta que é o encontro disso. Quais são os riscos que a inteligência artificial pode representar para as comunidades mais vulneráveis e como podemos nos preparar para mitigar esses impactos na sociedade, especialmente no contexto de nossa missão cristã? Isso. Eu vou dar um exemplo na China. Na China, o que eles estão fazendo? Na China, estão colocando computadores em lugares bem vulneráveis para o pessoal mexer com IA. Tá certo? Então, é um grande desafio a respeito disso, de pessoas que não têm condições, não desmerecer ninguém, mas que não têm condições, e é uma ferramenta, saiu aí que tem coisa errada, tem muita coisa errada, tem muita coisa que destrói, tem muitos princípios que acabam. Por exemplo, se eu for ficar indicando a IA que eu não devo ir à missa, ela vai concluir que eu não devo ir à missa. Tá certo? Então, na medida que eu vou colocando os prontos, então a gente tem que tomar cuidado que o analógico, ele interfere a gente, o contato, o livro hoje é importante também, não a gente viver dentro de uma dimensão do algoritmo, né? Porque o algoritmo está aí e é uma coisa que estamos estudando, estamos refletindo. Então, por isso que agora eu estou preocupado, que eu estou escrevendo um texto para uma revista acho que é da Colômbia. Os editores pediram para mostrar essa questão dos robôs humanoides com a questão do algoritmo, né? Porque antes os robôs eles faziam por causa de que definia um aspecto mais digital. Então, eu colocava isso, ele vai pegar, só vai fazer isso, só vai fazer aquilo. Agora, com o algoritmo, vai ele mudar e isso daí vai ser um problema sério também, tá certo? Não vamos nem pensar nisso. Inclusive, perguntaram aqui por que a IA dá informações erradas. É os dados, lá chega dados de tudo, tá bom? Tudo quanto é dados, tá certo? Chega e nós estamos formando não sei quanto. Por exemplo, se você acessa, se você começa, aí é o problema do algoritmo que cria a bolha digital. Se a gente acessa um vídeo, deixa eu dar um exemplo bem concreto nisso daí, que é uma coisa séria. Eu recebo uma mensagem, uma fake news, tá bom? Eu recebi uma fake news. Então, eu recebi uma fake. Por que aquela fake news eu passo para tantas pessoas? Por que aquela fake news eu não passo para ninguém? E por que aquela fake news eu passo só para umas 2 pessoas? Então, aí já entra um problema sério. Quando eu passo essa fake, seja para 1 ou 2 pessoas, ela deixou de ser fake, porque ela é uma pós-verdade. Tá certo? E vai criando esses dados, tá certo? E o algoritmo, porque a gente não sabe como analisar a respeito disso, a Suzana Zuboff fala, temos que tomar cuidado, porque quem tem dados tem tudo, tem poder. Então, a Microsoft tem muitos dados, a Amazon tem muitos dados, a Meta, que a Facebook tem muitos dados, a Apple tem muitos dados, a Netflix tem muitos dados, então eles têm esses dados vão chegando, só que a gente não sabe por quê. A bolha digital, ela cria uma coisa, às vezes, que é errada, para nós passa a ser certa. Entendeu? As próprias redes sociais apresentam isso, porque, às vezes, uma pessoa começa tantos depoimentos que o que ela fez parece que foi errado, não é certo, a gente não sabe. Então, a fake news, ela leva uma pós-verdade, que é um desafio, que fazendo propaganda aí, lá no CONAGE, eu vou falar sobre a pós-verdade, que ninguém está por dentro dessa situação também, né? E o risco da mentira, muitas vezes repetida, né, se tornar de fato uma verdade.
Dom Edson, vamos terminar aqui. Aquilo que os antigos... eu lecionei muito filosofia, né? Falava assim do paradoxo do mentiroso. O que é o paradoxo mentiroso? Eu estou falando aqui uma mentira, mas vocês estão entendendo que é uma verdade, né? Bom, vamos para a última pergunta, para do nosso tempo. Essa aqui é meio engraçadinha, essa pergunta, e ela tem uma dupla interpretação. Olha só, Dom Edson, disseram que o senhor é atleticano. Estou pensando que é verdade. Porque estou comentando por aí que o senhor ia ganhar o Brasileirão, ia ganhar a Copa do Brasil, ia ganhar a Libertadores e até ia ganhar a Sul-Americana. O senhor não se cansa dessa tal de ia? No finalzinho, não entendi. O finalzinho, você? IA ganhar Libertadores e IA ganhar Americana. O senhor não se cansa dessa tal de IA? Aí foi brincadeira, né? Olha só. Aí entra uma questão que vai deixar a gente louco, porque quanto mais... Depois, quem que fez isso daí, manda ele perguntar para IA. Não para mim, não. Manda perguntar para IA. Tá certo? Isso mesmo. E ela vai solucionar, ela vai colocar que isso não tem condições de entender. Gostei, foi bem feitinho. Pergunta. Mas se eu não sou atleticano, não, nem cruzeirense. Tá bom. Bom, Dom Edson, nós agradecemos a presença do senhor, de todas as pessoas que também estão presentes com a gente. Eu queria que o senhor falasse para a gente 6 números de 1 até 124, para que a gente possa depois enviar os livros, né, pela secretária do senhor, para essas 6 pessoas. De 1 até 124, 6 números, por favor. Depois, então... Foi bem surtido ou não? Foi bem... Tranquilo, foi ótimo. A gente vai voltar outras vezes com o senhor, com certeza, nesse evento aqui do Axas 10, para a gente aprofundar esse assunto ano que vem, com certeza, mais vezes. E o senhor, por favor, pode trazer o fechamento, o agradecimento do senhor também por estar conosco aqui, com todas essas pessoas nos acompanhando. Por favor. Tá bom. Fico feliz aí com a perseverança. Eu acho que é um assunto muito interessante. Eu tenho aprofundado bastante a respeito disso. Eu acho que usando essas ferramentas para que a Boa Nova seja realmente, né? Nesse mundo de inteligência artificial, a gente fala muito em fake news, falsas notícias. Eu não acredito em fake news, eu acredito em bad news, né? Más notícias. Mas o mais bonito é que a gente tem good news, que é evangelho, é boa notícia, a boa nova, a mensagem revelada, que nós possamos sempre anunciar e ter um verdadeiro amor para com o evangelho, usando essas técnicas aí. O que é evangelização? É como que nós vamos colocar o evangelho em ação. Ação do evangelho. E uma maneira é usar a inteligência artificial para a gente dinamizar, criar metodologias para a boa nova e que nós possamos agradar ao coração de Deus pela nossa missão aí de estar sempre servindo cada vez mais. E a todos, vou dar uma bênção, né? Sim. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, obrigado, um bom dia para todos vocês que estiveram conosco, que nós vamos enviar para os sorteados, tá bem? Os 6 livros, e para que vocês possam saborear ainda mais. Até breve, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.